Beleza. Então vamos lá, pessoal. Começar a nossa aula aqui. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui, Colégio Aspecto, Unidade Cidade Nova. Espero que todos vocês estejam bem e esta aula seja importante para vocês e tenha um significado. Sobretudo que vocês consigam aprender, entender para depois aprender, né? Hoje nós vamos começar a nossa aula de número 8, tá? E é um novo assunto chamado fascismo. Beleza? Então, graças a Deus, aí finalizamos na última aula, o último assunto, e agora vamos dar mais um passo adiante. Provavelmente a gente vai ver isso aí em 2 aulas, tá? Ou numa aula e mais um pedaço da outra. E o interessante é que vai dar para a gente avançar. Esse assunto é um assunto muito importante, e em função, você já sabe, né? É um assunto, a própria palavra fascismo é uma palavra muito falada, acho que foi um dos anos aí que mais se falou em fascismo no Brasil, né? E uma coisa interessante que como eu sou um cara mais de observar e menos de intervir, eu consegui perceber, por exemplo, que tem momentos assim que no Brasil, né? Na verdade, não é só eu que só observo, acho que todo mundo consegue observar isso, né? Tem coisas que elas ficam tipo estilo Twitter, né? Fica ali no auge, 2, 3, 4 semanas, às vezes, uma semana, e depois todo mundo para de falar. Então, teve uma época dessa aí, logo depois eu acho que... Eu não estou bem lembrado que foi o contexto que levou, né, ao pessoal voltar a falar muito de fascismo, porque aconteceram alguns momentos em que no Brasil a palavra fascismo ela ganhou força. E não foi a primeira vez, né, dessa última vez que nós tivemos agora, ainda muito recente, não foi a primeira vez, não. Uma boa parte foi na época da disputa eleitoral, né, havia acusações, né, um acusando o outro e tal, de fascista, essas coisas todas. Então, assim, é um tema polêmico, é um tema bastante delicado, é um tema que existem muitas coisas, tem que ter muito cuidado para se falar o assunto. A meu entender, existem muitos equívocos, muitas pessoas que falam que não desconhecem muita coisa do que é. Existe muita opinião, apenas opinião, tem pessoas que nunca estudou a fundo o assunto e resume, simplifica, vira clichê. Então é um negócio assim muito complicado. Isso é uma questão. Agora é aquilo, né? Vocês estão no terceiro ano, né? Estão no convênio e a gente sempre, queira ou não, a gente está limitado a um programa. A gente precisa concluir, a gente precisa focar no Enem. Então isso faz com que a gente já faça uma delimitação muito grande. Até mesmo em termos de tempo. Tem coisas que eu gostaria de explicar, mas não vou ter tempo de explicar para vocês, porque não vai interessar para o Enem, provavelmente, tá? Então, a primeira coisa, por exemplo, o fascismo não é um assunto que caiu no Enem com grande frequência. Aliás, praticamente nunca caiu. Entende? Diretamente mesmo, caíram poucas vezes, raras vezes caíram. Mas é aquilo que eu falei para vocês no assunto de Revolução Russa. Revolução Russa nunca caiu, diretamente nunca caiu. Mas é um assunto fundamental para tu entender muita coisa que vem depois. Vai ser base para entender o que é a União Soviética, o que é a Guerra Fria, assim por diante. A mesma coisa acontece com o fascismo. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, um pouquinho antes, na verdade, em 1936 vai acontecer a Guerra Civil Espanhola, né? E a Guerra Civil Espanhola, ela foi, entre tantas coisas, ela foi uma disputa entre o que alguns diziam uma cruzada antifascista, né? Ou seja, geralmente os comunistas, os republicanos, eles se diziam que estavam numa cruzada contra o fascismo. E então, no fundo, então houve uma disputa muito grande, né? Um pouco parecida com o que acontece hoje no Brasil, direita e esquerda, né? Eu sempre uso esses exemplos do dia a dia de vocês que é para vocês entenderem, tá? Eu tenho minha própria visão sobre esse negócio, sobre essas coisas que acontecem, mas eu uso porque são coisas que estão acontecendo e ajuda vocês a situar, vocês entenderem um pouco, né? A grande dificuldade nossa como comunicador, professor é um comunicador, é que vocês consigam entender o que a gente fala, né? Então, para a gente já é muito mais fácil, porque a gente já conhece, já trilhou várias vezes o mesmo caminho, então já fica mais fácil. Mas para vocês,
não só vocês aqui, mas para todos aqueles que não são tão familiar ao assunto, é preciso ter estratégia, que a gente chama de metodologia, né, para poder ensinar e você poder entender o que a gente está falando. Bem, então, voltando para o assunto que eu estava falando para vocês, então, né? Então, o fascismo é um assunto que nunca caiu muito no Enem, mas, como eu estou falando para vocês, tem uma probabilidade, desculpa, é um assunto que é importante você estudar para servir de base para o que vem depois, então tem que estudar, é tipo uma espécie de um pré-requisito. Eu sempre comparo com a matemática, né? A matemática, eu lembro que tem aquela sequência de você resolver ali, né? Primeiro parênteses, colchete, não sei o que mais, né? Multiplicação, soma. Se você errar um processo, um passo, você se ferra. Então, na história também existe isso. Só que na história todo mundo diz que é fácil. E na verdade não é. Não é tão fácil assim. Só que ela é muito simplificada, é por isso que parece fácil. Mas não é fácil, não. É complexo, é muito complexo, né? É uma coisa, inclusive, que eu demorei. Aí eu, por um longo tempo, achava que era assim, não, a história mas realmente é mais fácil. Olha, depende, se você for estudar a coisa superficialmente, eu vou concordar contigo, é fácil. Mas se você for problematizar a fundo, aí o negócio é muito brabo. Por exemplo, o nosso próprio assunto, fascismo, se você for estudar a fundo, você vai ver que, cara, você vai passar ali décadas estudando aquele assunto para você começar a entender um pouquinho o que é que está acontecendo. Agora, se tu quiser de uma maneira superficial, tu vai dizer que o fulano de tal é fascista, acabou. Pronto. Tu vai lá, pega dois conceitos do fascismo, nacionalismo, militarismo, aí o cara cola, o fulano é fascista. Pronto. Aí pronto, assim também fica fácil. Mas eu, no meu entender, tá errado. Porque é uma coisa muito superficial. É como se você pegasse lá matemática, né, um conceito, e falasse, eu aprendi colchete, então, colchete de multiplicação, eu consigo agora resolver qualquer equação que aparecer para mim. Não é assim. Porque você tem que aprender muito mais outras coisas que vem pela frente para você poder resolver realmente o problema. Então, eu digo assim, que a matemática, apesar dela ser muito abstrata, a gente consegue ter uma noção de que ela é difícil. É tipo medicina também. O médico, o cara sabe ou ele não sabe. Eu sempre digo o seguinte, né, que as opiniões nas áreas das ciências humanas, elas são muito mais fortes, por quê? Porque dá a entender para todo mundo que todo mundo sabe um pouquinho. Realmente todo mundo sabe um pouquinho, só que é aquela questão. Eu posso saber um pouquinho de medicina, mas eu não consigo fazer uma cirurgia. Não consigo fazer uma cirurgia de coração. Eu vou matar o cara, provavelmente, porque eu não sei. Mas na história, nas ciências humanas, todo mundo fala como se o cara não está se preocupando se ele tem aquele conhecimento suficiente para entender, para falar sobre aquele assunto, né? Não que eu ache que as pessoas não devam falar. Eu não sou contra. Eu acho que todo mundo tem que se expressar. Só que eu acho que deve haver um comprometimento. Eu, por exemplo, a partir de um certo momento, passei a ter um comprometimento maior, né, com o que eu digo. Então, por isso que às vezes eu fico muito calado, não falo nada. Por exemplo, a pandemia, eu nunca falei nada da questão assim, eu até falei, mas eu nunca afirmei taxativamente, né, qualquer coisa sobre cloroquina, por exemplo, porque eu não entendo nada, não entendo medicina, então não vou falar, não vou me meter. Então, esse assunto de fascismo, então, eu vejo, né, eu acompanho as redes sociais, eu vejo as pessoas falando, vi muitos vídeos, por exemplo, completamente errados, cara, completamente equivocados, não tinha nada a ver com fascismo aquilo ali. Vídeos circulando, inclusive entre alguns colegas, inclusive, né? Mas não é culpa deles, não, é porque realmente circula, né? Então é o momento de vocês aproveitarem para vocês conhecerem um pouquinho, então, né? Um pouquinho do que é o fascismo. Só repito, vocês estão no ensino médio, vocês vão fazer Enem, então eu não posso ficar falando um monte de coisa que deveria falar. Vou falar, tentar focar o mais, por mais o que interessa para vocês, tá? Que é exatamente ter esse conhecimento para fazer uma prova do Enem. Beleza? Eu vou projetar aqui o slide para vocês. A gente já vai começar aqui então, beleza? Aqui é a nossa aula 8, né? Então, tu já pode ir colocando aí no teu caderno, tá? Até colocar no bate-papo aqui logo, tá? Aula 08. Aula 08. Cara, essa minha cadeira tá fazendo um barulho desgraçado. Fascismo. Já tá velha já. Começa a ficar velha assim, começa a ficar assim. E aí, pessoal, vocês estão enxergando aí? Tá dando para enxergar? Pessoal. Sim, professor. Beleza, obrigado, cara. Fascismo, alô. Isso, beleza, tranquilo. Então aí, coloca no teu caderno aí, então anota aí. Uma outra coisa, tá? Vou fazer o resumo, vou postar lá que nem eu fiz da Revolução Russa, tá? Que eu postei lá, não sei se vocês já acessaram lá. Tá postado lá. Inclusive, vou repostar um outro lá, porque eu coloquei alguns exercícios, tá? Mas o certo é que eu vou postar isso aqui de novo também lá. Só não
hoje, tá? Vou postar no final de semana, então, durante esse final de semana, procurem que já vai estar lá o roteiro da nossa aula de hoje, tá? Que é o resumo do que foi falado na aula, tá? Como que vai falar de slide, então, nem todo mundo consegue anotar e tal. E o resumo, então, já é importante porque fica ali realmente esquematizado. O meu resumo, na verdade, é um esquema do que foi a aula, um roteiro da aula. Então, tu vai pegando passo a passo e te ajuda bastante. Não é uma coisa grande, é uma página só, então tu consegue ler dentro de 4 minutos esse resumo, tá? Beleza? Então, bora lá, pessoal. Então, este aqui, então, é o nosso assunto, né? O fascismo. Eu vou fazer aqui uma breve introdução. Boa parte da história do Mussolini começa com o socialismo, né? Por incrível que pareça, né? Ele ingressou para um partido, que é o Partido Italiano, Partido Socialista Italiano, tá? Ele acabou sendo membro, ou seja, participante, né, desse partido, que era o maior partido socialista que tinha na Itália, tá? É como se fosse aqui no Brasil, é como se você entrasse para um PMDB da vida, alguma coisa assim, tá? Era um partido grande, forte, inclusive. Então, o Mussolini começou nesse partido a sua política, tá? Basicamente, não é que ele tenha começado na política, mas, enfim, ele foi membro desse partido, fez uma série de greves por esse partido, manifestações, participou de congressos e tal, e fez uma grande, que a gente chama de militância dentro do fascismo, dentro do socialismo, tá? Isso bem antes de fundar o fascismo, tá? Ok, mas aí vem a Primeira Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial ela acaba direcionando a vida do Mussolini para um outro caminho, tá? E esse outro caminho foi o seguinte: por que isso aconteceu? Porque quando a guerra veio, nós tínhamos esse cara aqui, que está vendo, que está no meio aí, é o Vítor Emanuel. Quem era esse cara? Ele era o rei da Itália, era ele que governava a Itália, e o Mussolini não era nada ainda, tá? O Mussolini apenas era um socialista que fazia parte do partido socialista. Então, quando a guerra começou, a Primeira Guerra Mundial começou, em 1914, no mês de julho, o que aconteceu? O próprio rei da Itália disse, olha, a Itália não vai entrar em guerra. Ou seja, o próprio rei da Itália declarou neutralidade e o Partido Socialista também disse, olha, nós também não vamos entrar em guerra, não. Claro, pessoal, o rei disse que não entrava por alguns motivos e o Partido Socialista entrou em guerra por quê? Porque eles diziam que a Primeira Guerra era uma guerra imperialista, era uma guerra capitalista, então eles não deveriam entrar. Isso na cabeça dos socialistas, tá? E aí, cara, como Mussolini fazia parte desse partido, então Mussolini teve que aceitar o que o seu próprio partido disse. Só que qual é o problema disso aí? É tipo assim, imagina só que tu faz parte do PMDB, e aí o Brasil explode uma guerra mundial, o Brasil diz, olha, não vamos entrar. Aí o teu partido, o PMDB, diz, olha, também nós não vamos entrar na guerra, estamos neutros. Aquilo que o teu partido disse, você deve obedecer, porque você faz parte do partido. A mesma coisa aconteceu com o Mussolini. Só que o problema é que a personalidade do Mussolini não era de neutralidade. O Mussolini era um cara de agressão, um cara de ação, era um cara de explosivo, né? Então o Mussolini ficou muito inquieto com essa, mas ele acabou aceitando, disse, beleza, tá bom. Só que logo, logo, o Mussolini começou a mudar. O Mussolini começou a falar algumas frases em jornais, porque ele era jornalista, começou a escrever alguns jornais, algumas frases que claramente percebiam que ele estava deixando de ser um cara defensor da neutralidade e ia começar a mudar. Ele escrevia frases como essa aqui, né? Os vencidos terão uma história, os ausentes não a terão. Se a gente lê com calma essa frase, ela diz muita coisa, apesar de curta, né? Os vencidos terão uma história, né? Ou seja, vencido o cara que foi derrotado, os ausentes, né? Ou seja, o cara que não fez nada, que não participou de nada. Que não, no caso, ele está se referindo à Itália. Ele está dizendo, tipo assim, olha, a Itália é um país ausente, o Partido Socialista também é ausente, então não terá uma história. Então, tipo assim, ele está dizendo o seguinte, olha, se eu entrasse, se a gente... o que importa é a gente entrar para fazer parte da história. E como é que você faz parte da história? Como é que você fica conhecido, deixa um legado? Você participando de uma guerra, no caso, para ele aqui. E aí, não satisfeito, ele dizia frases como essa aqui também, né? É o sangue que dá movimento à roda da história, né? Então, fica claro aí que ele está exaltando, então, a guerra, tá? Ele está defendendo a guerra. E aí, quando ele começou a falar essas frases aí, os caras do Partido Socialista souberam e começaram a encurralar ele, colocaram ele na parede e falaram, olha, Mussolini, tem que parar com esse negócio. O partido disse que não é para a gente defender a guerra.
você está tweetando, vamos dizer assim, né? Porque isso ali, esses textos e essas frases, ele postava lá no jornal que ele tinha, que era o Jornal Socialista, inclusive. Era como se fosse o Twitter de hoje, né? Aí, cara, o Mussolini ficou pressionado, os caras pressionando ele para ele parar de defender a guerra, e, cara, foi que ele disse, olha, eu não vou parar não, né? E aí o Partido Socialista expulsou ele do Partido Socialista, e aí foi essa expulsão dele do Partido Socialista que a gente considera que foi uma grande mudança, né? Porque aí ele vai mudar completamente, vai passar realmente a defender declaradamente a guerra, vai participar da guerra, e depois vai acabar se voltando contra os próprios socialistas, né? Embora ele tenha continuado ainda socialista, tá? Então é isso que a gente vai contar um pouquinho dessa história aí, né? Como foi o que vai acontecer, né? Da vida desse cara? O que ele vai fazer, né? Como é que vai ser a história dele na Primeira Guerra Mundial? Qual foi a participação dele? O que vai acontecer agora, né? Entre ele e os socialistas, né? Se ele vai voltar para o Partido Socialista, se ele vai combater os socialistas, né? O que é que vai acontecer? Ele vai chegar ao poder ou não vai chegar? Então, é isso que a gente vai contar um pouquinho agora dessa história para vocês, tá? E aí, cara, eu dividi, né, essa aula aqui, eu dividi em que seriam 2 episódios, né? Nesse primeiro episódio aqui, a gente vai estudar 6 tópicos, tá? O primeiro, eu vou começar falando para vocês, né, da infância dele, a origem, né, que eram seus pais, sua mãe, seus pais, né? Aonde nasceu e tal, o país que nasceu, essa história toda. Depois eu vou falar da profissão dele, né, o que era que ele fazia da vida, além de ser político, né, o que era que ele fazia. Depois eu vou falar da personalidade, é um ponto muito interessante, vocês vão conhecer um pouquinho mais quem era de fato, né, qual era a personalidade do Mussolini, poucas pessoas falam isso, vou falar algumas coisas para vocês. Depois eu vou falar para vocês dos ideais dele, né, ou seja, o que é um ideal, né? É aquilo que ele pensava, aquilo que ele defendia, tá? Todos nós temos ideais, tá? Nós defendemos certas causas, né? Quando você diz assim, você sai, por exemplo, agora houve não sei o que queimou, não sei o que de Pantanal, aí eu não vi notícia, mas enfim, eu vi pessoal compartilhando no Instagram e tal, nos stories aí, né? E quando você sai, ele está saindo em defesa dos animais, né? Isso é uma causa, você está defendendo aí os animais, isso é uma causa, tá? É um ideal, portanto. Então, quais eram os ideais do Mussolini, tá? Isso aqui é uma parte muito interessante, vocês vão saber um pouco, né? O que era que ele pensava sobre socialismo, o que era que ele pensava sobre política, né? Quais foram os mentores dele, né? Quem foi que ele se inspirou, né? Quem foram os caras que ele se inspirou? E aí depois vai entrar a parte que eu falei para vocês, que é a parte que vai dar uma guinada na vida dele, que é a Primeira Guerra Mundial, né? Então vai chegar a Primeira Guerra Mundial, o que vai acontecer? Ele vai entrar, vai participar, não vai participar, vai morrer na guerra, sei lá o que é que vai acontecer? Isso a gente vai contar. E por último, vou contar para vocês a história de quando ele fundou o fascismo, né? Que vai parar exatamente aí no momento em que, logo após a Primeira Guerra Mundial, um ano depois, ele acabou fundando o fascismo, tá? Esse fascismo que a gente acaba entendendo era o começo ainda da fundação, da criação do que veio a se tornar depois o fascismo, tá? Beleza, então o roteiro que eu vou mandar para vocês, no resumo, vai ser exatamente esse roteiro aí, tá? Com algumas alterações, mas não vai mudar muita coisa, não. Vai seguir a mesma coisa aí, tá? Beleza, então bora começar aí de um a um, tá? Bora começar pelo primeiro, que é a origem dele, né? Onde era, então, que ele nasceu, quem era esse cara aí, né? Mussolini nasceu, cara, em 1883, né? Coincidentemente, no mesmo ano que o Marx morreu, né? Curiosamente, né? E ele nasceu na Itália, né? Então, já fica claro aí, portanto, que estamos falando do italiano aí, né? À tua direita aí, o Alessandro Mussolini, era o pai dele, né? Era um revolucionário, inclusive era um anarquista, tá? Dizem, inclusive, que o Mussolini se inspirou no pai dele, né? Que o pai dele acabou influenciando, que o Alessandro Mussolini acabou influenciando o seu filho, né? Que é o Benito Mussolini. Aí a sua mãe é completamente diferente, ela era católica conservadora, tá? Cara, é como se você misturasse alguém que seria da direita com da esquerda hoje, né? Bem, mas eles se entenderam, né? Casaram, tiveram então esse filho aí, né? O Mussolini. Beleza, então, conheceram aí um pouquinho então, né? Essa aqui é a família mais completa dele. Essa aqui é a Rachele, né? Guide, foi a sua esposa, né? Era a sua esposa. Ele casou relativamente cedo com ela. E aqui os seus principais filhos, né? Essa aqui era quase que modelo na época, era muito bonita, inclusive. Esse cara aqui era um piloto, né? Foi um dos maiores pilotos do século XX, inclusive, tá? Beleza. Segunda informação, profissão dele, né? O que é que esse cara fazia? O que é que o Mussolini fazia da vida, né?
Claro que a gente sabe que ele se tornou político, né? A profissão dele era ser político, mas não foi no começo assim, não, né? No começo ele não era um político. O que ele era no começo, tá? Beleza. Mussolini começou, a profissão dele era jornalismo, tá? Ele era um jornalista, por incrível que pareça, né? Poucas pessoas sabem, mas ele escreveu alguns livros, inclusive escreveu muitos artigos em jornais, tá? Esses aqui são os 3 jornais que ele escreveu, os 3 principais, tá? Ele escreveu vários outros. Então, o primeiro aqui, né, da esquerda para a direita, chamado A Luta de Classe, já dá para perceber que o próprio nome, A Luta de Classe, é uma referência ao socialismo, né? Aí já fica clara a influência dele do socialismo, né? Avante era um jornal, era o maior jornal socialista, ele vai ser chamado para escrever nesse jornal, e depois ele vai ser expulso, quando ele vai ser expulso do Partido Socialista, ele vai criar o seu próprio jornal, esse jornal chamado, né, O Povo da Itália, tá? Então, ele era um jornalista, tá? Então, curiosamente, ele escreveu, cara, vários livros, né? Inclusive alguns livros dele atacando o clero no começo, depois ele vai mudar um pouco essa ideia, mas ele chegou a escrever, inclusive, alguns poemas, né? Peças de teatro, chegou a escrever também. Ele era um cara que tinha uma certa erudição, tá? Ele tinha um certo conhecimento, não era um matuto, não era um analfabeto, não, tá? Isso não estou dizendo que o cara era bonzinho, não, tá? Não confunda, pelo amor de Deus, tá? Que já vi aluno, às vezes, te fala do cara, né? E o cara diz que a gente está defendendo o cara. Não é, não, pô. Quer dizer que esses caras, muitos dos caras, né, dos ditadores do mundo inteiro, eram pessoas que eram instruídas. Elas sabiam ler, escrever, tinham uma certa cultura, que a gente chama, ou seja, conheciam literatura, tinham lido sobre política, até escreveram livros. Um caso desse é o próprio Hitler. Tá? Não sei se já falei para vocês, o Hitler tinha uma biblioteca de 15 mil livros. Ele leu os grandes clássicos, tá? Leu os clássicos da literatura, ele leu os clássicos da música, ele leu os clássicos da pintura, estudou pintura. Então, ou seja, a gente não está falando, defendendo ninguém aqui, tá? A gente simplesmente está dizendo que o que o cara era. É por isso que às vezes as pessoas me perguntam assim, o que o senhor prefere? Um presidente ou um político intelectual ou um cara prático? Eu falo, não sei. Eu realmente não sei. Por quê? Porque ao longo da história, pelos exemplos que eu tenho até agora, eu vi que o fato do cara ser um intelectual não quer dizer que ele vai fazer um bom governo, necessariamente, e não quer dizer que ele vai ser um cara que não seja um nocivo, né? O Stalin não foi um cara que matou muito mais do que o Hitler, era um cara que sabia escrever bem, escreveu vários livros, lia política, lia livro de política, ciência política, né? Então, e aí? Como é que fica a situação, né? Eu não sou muito crente naquela ideia dos reis filósofos, né? Não sei se vocês sabem, essa ideia dos reis filósofos vem lá da Grécia, né? E alguns filósofos diziam que se eles tivessem, né, pessoas instruídas no governo, né, que soubessem ler bem, escrever bem e tal, né, conhecessem, foram pessoas instruídas mesmo, eruditas, inclusive, o governo seria bom, né? Então, assim, historicamente, não dá para você fazer uma regra como se fosse uma lei da física, tá? Não dá. Você pode ter pessoas que sejam instruídas, sejam pessoas extremamente boas, mas pode ter pessoas instruídas que sejam perversas, tá? Beleza, então ele era um intelectual, queira ou não, sabia ler, escrever bem, né? Era um cara, portanto, né, que tinha estudado. Uma coisa que eu não falei para vocês lá da infância dele, tá? Da origem, né? Os pais deles eram muito pobres, viu? Muito pobre mesmo, tá? E aqui a gente entra, né, nessa parte aqui, que é a terceira parte, que é a personalidade dele. A mãe dele era uma professora, cara, que seria uma professora de ensino primário hoje em dia, tá? Tipo, são as professoras que dão aula para a galera de primeiro, quinto ano, né, quinto, quarto ano e tal, ensino que chama jardim aqui, né? Ela era uma professora primária e o pai dele era sapateiro, tá? Então, era uma família extremamente pobre. Só que, curiosamente, uma das coisas que é interessante na personalidade do Mussolini é que a pobreza, ela não necessariamente fazia mal para ele. Ele não via necessariamente o problema na pobreza, tá? Ele via o problema numa outra coisa, tá? O que era que fazia o Mussolini ficar pé da vida, tá? O que era que deixava o Mussolini irritado? Uma coisa que ele não aceitava era ele ser um subalterno, tá? Ou seja, era ele não ter uma influência onde ele chegasse, tá? Isso não tinha a ver necessariamente com riqueza, tinha a ver com poder, tá? Era isso.
entendeu? Ele odiava a posição que ele tinha. A posição, repito, não é a posição em termos de riqueza, tá? É no sentido de posição de poder. Então, ele sempre lutou para ser um cara que realmente pudesse se destacar e mudar a sua posição, tá? Um cara um chefe. Seria um chefe, um comandante, um condutor, né? Tanto é que depois ele vai receber, né, o título de Duce, né, ou Dute. Dute quer dizer líder, né, condutor, chefe, comandante, né? Então ele vai receber esse título. Eu acho que quando ele recebeu esse título ele ficou muito feliz, né? Porque foi bom para o seu ego, né? Porque já que ele via que ele passou parte da infância, da juventude, da adolescência, né? E parte da época que ele foi jovem, ele passou sendo um cara sem prestígio, tá? Não tinha poder. Então, eu acho que quando ele chegou ao poder, provavelmente ele deve ter ficado muito satisfeito. Bem, mas uma coisa que marca muito a personalidade do Mussolini, que ajuda a gente a entender boa parte da sua história, era que ele era um cara que falava muito ação. Ele era um cara de ação, né? Os seus biógrafos, os melhores biógrafos, dizem que uma palavra resumia o Mussolini. Essa palavra era ação, tá? Então, ele era um cara muito explosivo, tá? Uma coisa interessante, né? Que tem biógrafos que descrevem o semblante dele, né? Se vocês olharem para as fotos dele, ele tem várias fotos que aparece sorrindo e tal, mas quando ele está com o rosto fechado, o rosto dele é praticamente igual uma parede, né? Parece que é uma coisa dura ali que você sente, ou sente um pouco de medo, ou simplesmente você não sente nenhuma atração ali, é uma coisa que acaba te colocando olhos, né, o olhar dele muito direcionado para você, como se fosse querendo te arrancar alguma coisa, né? Bem, então isso aí é um pouco da sua personalidade, que vai explicar um pouco da política dele, por isso que eu estou falando aqui, tá? E aí, chegamos no quarto ponto, no ponto número 4, é o que nos interessa muito aqui, que são os seus ideais, né? Como eu falei para vocês, o que é o ideal? Cara? É uma causa, né? É aquilo que você pensa, né? Cada pessoa tem os seus ideais, né? Então, se eu sou um cara que gosta do feminismo, meu ideal é esse. Eu sou um cara que gosta do socialismo, meu ideal é socialista, tá? Sou um cara que meu ideal é ser conservador, meu ideal. Então, isso é o ideal, tá? É uma coisa que você busca, que você crê, é uma ideia que você crê, que você busca, que você quer ser aquilo, tá? Isso, então, é um ideal. Todos nós temos ideais, tá? Senão, a gente não vai para frente. O ideal é como se fosse uma espécie de um desejo, né? Você quer realizar aquilo, tá? É tipo parecido com um filme, né? Você chega num filme, todos os filmes bons, o personagem principal ele tem um ideal, ou seja, alguma coisa ele quer realizar. E uma coisa interessante é que o cinema ajuda bastante a explicar a história, né? Porque, assim, o que faz, na verdade, as pessoas andarem no sentido de realizarem as coisas são os seus ideais. Você ser um ideal, você não anda. Você fica estático, parado. Então, por exemplo, qual era o ideal do Lenin? Estou dando aula, viu o Lenin? Qual era o ideal do Lenin? Era o socialismo. O que ele queria? Ele queria transformar a Rússia num país socialista. Então, para isso, ele acabou se mobilizando, entregando, né, o resto da sua vida para isso. Então, por isso que a gente diz que o ideal, ele acaba te movendo para fazer alguma coisa. Vocês, por exemplo, qual é o ideal de vocês? Passar no ensino médio, no mínimo. Ou passar no Enem, é o ideal. Ou seja, você tem um desejo, uma coisa que você pretende fazer, e, logicamente, para você... como você tem esse desejo, você vai ter que buscar concretizar esse desejo, então você acaba fazendo as coisas. Beleza? Então, acho que eu consegui explicar, não sei se você conseguiu entender esse negócio aí de ideal, tá? E aí, cara, boa parte do ideal do Mussolini foi influenciado por alguns caras que ele leu, tá? Ele leu, por exemplo, Maquiavel. Poucas pessoas falam disso, mas ele foi um grande leitor do Maquiavel. Inclusive, ele gostou de ler mais o Maquiavel do que o Marx. Tá? Curiosamente, ele não gostou muito das ideias do jeito do Marx, né? Apesar de que o Mussolini era socialista, mas ele não... os livros do Marx não admiraram muito ele, não. Não chamaram a atenção, pelo menos o que dizem alguns de seus biógrafos, né? Mas já o Maquiavel, não. Ele leu O Príncipe, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, né? O livro do Maquiavel, chamado O Príncipe. Ele leu O Príncipe e gostou muito do livro, tá?
gostou muito da ideia, por exemplo, de que o Estado, de que tem um rei, esse rei concentra o poder nas suas mãos e que tem um Estado forte, né? Então, até parece que ele realmente copiou essa ideia do Maquiavel, né? Porque quando ele chegar no poder, ele vai fazer isso, vai criar um Estado forte, vai concentrar poder nas suas mãos, né? Beleza. Mas ele lia também alguns anarquistas, tá? Que eram esses dois caras aqui, tá? Os representantes do anarquismo, tá? O Proudhon e o Sorel, que eles chamam, né? Esses dois caras eram anarquistas, tá? Só lembrando, o que era anarquismo? Eram pessoas que praticavam terrorismo, né? Eram revolucionários, ou seja, queriam mudar alguma coisa, mudar algum governo, mudar a política, mas eles não faziam isso de maneira eleitoral, pacífica, tá? Eles usavam o terrorismo, jogavam bomba, matavam, né? Explodiu as coisas para poder mudar, tá? Então, o Mussolini leu esses caras, inclusive o pai do Mussolini lia bastante esses caras, e daí que dizem, né, que ele recebeu a influência do pai para ser um revolucionário, um socialista, inclusive. Beleza, então o Lenin, então o Mussolini, então vai ser influenciado por esses caras aí. E daí por que ele vai se tornar um socialista, tá? Um socialista, um revolucionário, né? Beleza? Muito bem. E aí, cara, ele vai realmente começar a entrar de cabeça, tá, no socialismo, tá? Então, como falei para vocês, primeira coisa que ele faz, ele se tornou um socialista, mas por um longo tempo ele ficou andando pela Itália, né? Andou pela Itália, fez muitas greves, né? Liderando operários, trabalhadores, né? Ele já era socialista e por isso ele fazia isso. Só que lá um dia ele passou a ser membro do Partido Socialista Italiano, tá? Como falei para vocês na introdução desta aula, eu falei para vocês que esse partido que está à tua direita aí era um dos maiores da Itália, tá? Então, o Mussolini foi lá e se filiou ao partido, tá? É como se fosse hoje você disse, eu quero fazer parte do PMDB, o PSDB, sei lá o quê. Eu vou lá me filiar ao partido. Ou seja, você vai ter que ir lá e você vai assinar o documento e tal, enfim, uma série de coisas aí de exigência. A mesma coisa o Mussolini fez, foi lá, assinou, pegou a carteira dele, inclusive, né? Os partidos naquela época tinham a carteirinha do partido, pegou a carteirinha do partido e começou a fazer parte, portanto, do Partido Socialista, tá? Da Itália. Então, é uma fase dele do socialismo, sem dúvida. E aí apareceu o seguinte, né? Esses membros do Partido Socialista, eles tinham um jornal chamado Avante, tá? Então, veja, uma coisa são os membros do Partido Socialista Italiano, tá? Esses membros do Partido Socialista Italiano, eles tinham um jornal, que era onde eles divulgavam as ideias dele, né? As ideias deles, né? Veja, todo político hoje, hoje o político não usa quase jornal, porque hoje existem outros meios de comunicação para você divulgar suas ideias, rede social, por exemplo. Tem o presidente que se elegeu usando rede social, e não só ele, né? Vários outros aí. Então, naquela época, como não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada, qual era o principal veículo de comunicação? Era o jornal. Então, por isso que todo partido político tinha um jornal. Então, o partido italiano, logicamente da Itália, tinha um jornal, e esse jornal se chamava Avante. E lá, um belo dia, dizem as más línguas, né, que o Mussolini já o Mussolini já é membro do Partido Socialista, tá? Ele só não é ainda, ele só ainda não é jornalista nesse jornal, mas ele já é membro do partido. Aí, um dia, um dos líderes do partido viu o Mussolini fazer um discurso e falou, pô, esse cara aqui, né, é um bom orador e tal, né? Bora chamar ele, pô. Aí chamaram o Mussolini e falaram, olha, já faz parte do partido, né? Tu já é socialista, já faz parte do partido italiano, então nós temos um jornal, que é um jornal grande, fica lá em Milão, se você quiser, você pode ser o diretor desse jornal e pode escrever quando quiser também. E aí, Mussolini topou na hora, tá? Por vários motivos. Primeiro, porque o salário era bom. Segundo, porque era um jornal de grande proporção, tá? Tipo assim, é como se fosse aqui no Pará, o Diário do Pará, tá? O Diário Liberal do Pará, como se fosse no Brasil inteiro, Folha de São Paulo, sei lá, alguma coisa assim, tá? O Globo, é como se fosse assim, ou seja, era um jornal muito grande, de grande influência, e isso para o Mussolini era bom, porque ele ia se tornar conhecido, né? E aí o Mussolini, então, fechou o pacote, e o Mussolini, então, passou a ser agora o diretor, né? Que é o diretor de um jornal? É o cara que cuida de tudo, né? Cuida não, ele administra tudo, direciona tudo, né? E além de diretor, ele passou também a escrever alguns artigos, né, para esse jornal. Beleza. Então, olha, ele já faz parte do Partido Socialista, tá, italiano,
ele já está escrevendo num jornal socialista, tá? O maior jornal socialista. Ah, inclusive uma coisa, ele melhorou inclusive, né, de lugar onde ele morava, tá? Ele morava num local muito ruim e tal, e aí quando ele recebeu essa oferta aí, né, proposta para escrever, né, ser o diretor ser diretor, né? Ou seja, dirigiu o Avante, o jornal, e ao mesmo tempo até mesmo escrever no jornal, aí ele né, mudou um pouquinho de condição, tá? Primeiro que a sede desse jornal ficava em Milão, então ele teve que viajar para lá e morar para lá, e foi realmente morar para lá com a sua esposa e os cacete, tá? Então, alugou um quarto muito melhor do que ele já morava, e assim foi a trajetória dele, portanto. Então, resumindo para vocês, então, o Mussolini já está de cabeça no socialismo, tá? Não tem fascismo ainda, não, tá? É a fase dele que ele é socialista, tá? Beleza. E aí, cara, como o Mussolini era um cara de fazer muita greve, tá? Porque, veja só, os socialistas, geralmente, é muito comum que eles se aproximem do operário, que eles chamam, né, o proletário, ou proletariado, que são os trabalhadores assalariados, né, de fábrica, geralmente. Então, quase todos os socialistas, eles se aproximam desses caras. Por quê? Porque, como eles são socialistas, eles vão lembrar da tese do Marx. O que era que o Marx dizia? O Marx dizia que né, em todo lugar que tivesse capitalismo, esse capitalismo ia amadurecer, mas depois ele ia cair, né? E aí é basicamente então, isso, né? O Mussolini, então, né, pegou um pouco dessa ideia, né? Essa ideia do marxismo, né? Que veio, esse socialismo marxista, vamos dizer assim, né? Que não era bem, mas enfim, era um tipo de socialismo. Então, o Mussolini, cara, começou a fazer greves, cara. Aí eles pegavam os trabalhadores, né, esses trabalhadores de fábricas, os proletários, né, e ia lá para frente, lá fazia piquetes de greves, né, se aproximou de sindicalistas, de sindicatos, né, liderou greves sindicais também. E aí, numa dessas greves, numa dessas manifestações, ele foi preso, tá? E foi neste ano aqui que ele foi preso, tá? Então, veja, ele foi preso porque ele estava fazendo uma militância, uma atividade de caráter socialista, tá? Aí, beleza, ele foi preso várias vezes, na verdade, só que essa aqui foi a mais importante, foi a que eu trouxe para você. Beleza, aí depois ele vai sair, tal, da prisão, e continua a sua história. E aí, cara, nós chegamos num ponto muito importante, que é a guerra, né? Ou seja, a Primeira Guerra Mundial. Qual é a relação que existe entre a Primeira Guerra Mundial? O que a Primeira Guerra Mundial tem a ver, né? Tem que ver com a vida do Mussolini? Vai já descobrir, tá? Como eu falei para vocês, a Primeira Guerra Mundial começou em 1914 e vai até 1918, não é isso? Beleza. Desculpa, pessoal. Então, ela começa em 14 e vai até 18. E aí, qual era a lógica, né? Lembre o seguinte, nós tínhamos dois lados da guerra, tá? A Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, tá? Não te esquece que a Tríplice Entente era formada pela Rússia, tá? Incluía a Rússia, a Tríplice Aliança incluía a Alemanha, aqui a Tríplice Entente incluía a Inglaterra, incluía a França. E do outro lado, a Tríplice Aliança, nós tínhamos a Itália, só que a Itália não entrou. Por que a Itália não entrou? Tá? Porque ela declarou neutralidade. Ela falou, olha, eu não vou entrar nesse negócio, não. Por que a Itália não entrou? Por vários motivos. Um delas foi que o acordo quando esse acordo foi fechado, quando foi formada aqui a Tríplice Aliança, eu já contei essa história para vocês, qual era o acordo? É o seguinte, o acordo entre esses países aqui, os três países, Áustria, Hungria, Alemanha e Itália, era, se algum país atacar a gente, todo mundo tem que entrar para defender o membro da Tríplice Aliança. Então, por exemplo, se a França atacasse a Áustria, a Alemanha e a Itália teriam que ir defender a Áustria. Se a Rússia atacasse a Alemanha, a Áustria e a Itália teriam que defender. Só que quando aconteceu a guerra, o que aconteceu? A Itália falou o seguinte, olha, na verdade, nenhum dos nossos membros foi atacado. A Áustria não foi atacada, na verdade, foi a Áustria que atacou. Se a Áustria atacou, então não precisa entrar. Nós não recebemos o ataque. Foi alguém do nosso bloco, né, do nosso time aqui, o time da Aliança, que atacou um outro país, que no caso foi a Sérvia. Ou seja, não sei se vocês estão lembrados que a guerra começa quando? Quando a Áustria ataca a Sérvia, tá? Então, por isso que a Itália deu essa migué aí, né? Falou, olha, não vou entrar, e de certa maneira ela estava certa. Só que o problema é que ela já tinha
feito acordo com a Tríplice Entente, tá? E aí, por esse motivo, ela preferiu declarar neutro. Aí começou a guerra, né? A guerra começou em 1914, e logicamente começou no mês de julho, tá? Então passou aí julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí janeiro, terminou o ano. 1914 foi embora. Aí vem 1915. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Quando chega em maio é que a Itália vai decidir entrar. Beleza? Mas no começo ela não entrou. Beleza? E aí chega aquela história que eu te falei, né? O próprio rei, que era o Vítor Emanuel, declarou neutralidade e falou, olha, a gente não vai entrar, e ele deu a justificativa, que eu já te falei, por que a Itália não entrou, né? Porque a Itália não foi atacada, na verdade, a Tríplice Entente não foi atacada, foi o próprio país da Tríplice Entente que atacou um outro país. Então, todo mundo declarou neutralidade, tá? O Partido Socialista Italiano, né, declarou o rei declarou neutralidade, o Partido Socialista disse a mesma coisa, né? Essa história que eu já te contei na abertura, né? Por que o Partido Socialista Italiano não entrou na guerra? Na verdade, era contrário à própria guerra, tá? Fazia campanha contra a guerra e por isso defendeu que a Itália ficasse neutra, não se envolvesse na guerra, tá? Porque eu já contei essa história para vocês, né? Os socialistas diziam que a Primeira Guerra Mundial era uma guerra imperialista, tá? Então, eles não deveriam se meter nessa guerra imperialista. E aí, cara, como eu falei para vocês, né, o Mussolini foi obrigado, né, a aceitar a ordem que o próprio partido tinha dado, tá? O partido foi lá e falou, olha, todo mundo aqui tem que ficar neutro, ninguém vai se meter na guerra, ninguém vai defender a guerra. Cara, isso inquietou muito o Mussolini, porque Mussolini não era um cara de ficar na neutralidade, Mussolini era um cara da ação. Então, foi aí que o Mussolini começou a ter um racha, tá? Dentro do próprio Partido Socialista, tá? Ou seja, ele começou a publicar aquelas frases que eu te falei, né? Essas frases que eu te falei, elas demonstravam claramente que o Mussolini estava defendendo a guerra, e aí foi que o Partido Socialista Italiano, tá? Chegou, pegou no pescoço dele e falou, olha, é o seguinte, você está escrevendo um monte de coisa por aí, e ele fica claro que lá você quer defender a guerra. E você escolhe, ou você para de postar esses negócios aí, tá? Defendendo a guerra, ou você vai ser expulso do partido. Aí, antes que expulsasse ele acabou saindo do partido. Pronto. Essa saída do Mussolini do Partido Socialista Italiano, ela é um ponto de virada, que a gente chama aí na história da vida dele, tá? Porque a partir daí, o que ele vai fazer? Meu irmão, ele vai né, criar um jornal para fazer uma grande campanha, cara, para defender a guerra. É isso mesmo. Veja, ele escrevia nos dois jornais, né? No jornal. Ele escrevia no jornal lá, que era o jornal Avante, que era o jornal do Partido Socialista Italiano. Como ele saiu, não é mais, portanto, né, o diretor e nem o escritor do jornal. Aí ele fundou o próprio jornal. Foi nesse momento que ele fundou o jornal dele, para várias coisas. Uma delas era para fazer campanha a partir do jornal, tá? Defendendo a guerra. Nunca esqueça o que eu estou te falando para ti. Naquela época não tem Twitter, mas o jornal funcionava como um Twitter. Então, por isso que o Mussolini foi esperto, criou seu próprio jornal, e de lá todo dia ele, mandava frases, né, textos defendendo a guerra, pedindo que a Itália entrasse, que era a moleza da Itália, do rei da Itália, não queria entrar e tal. E foi até aí, cara, que a Itália realmente, né, o povo italiano passou a defender, o próprio povo italiano, né, passou a defender que a Itália entrasse na guerra, tá? E aí, pronto, em maio de 1915, quase um mês depois de ter começado a guerra, a Itália declarou que ia entrar na guerra, e de fato entrou na guerra, só que ela entrou do lado da Tríplice Entente, tá? Veja, ela fazia parte da Tríplice Aliança, mas ela entrou no lado da Entente, por motivos que eu já te falei ali. Bem, essa entrada dela, quando a Itália entrou na guerra, aí o Mussolini, cara, foi um dos primeiros a pegar a sua arma e disse, pô, eu quero ir lá para a guerra, pô. E realmente, essa foto que vocês estão vendo aqui da tua direita é uma das poucas fotos, né, que foi retirada dele na época da guerra, tá? Então, aí beleza, aí o Mussolini foi lá para a guerra, cara, e não demorou muito, o Mussolini sofreu um grave acidente, tá? Tava ele lá, na verdade sofreu vários acidentes, mas um foi o mais grave, né? Ele estava lá num determinado local, de repente explodiu uma bomba, tá? Em cima de vidros, e o estilhaço do vidro cravou ele todinho, tá? Cravou no corpo dele. Cara, ele ficou ali quase morrendo, acabaram levando ele para o hospital. Ele não conseguiu mais voltar para a guerra, tá? Mas ele continuava escrevendo e defendendo a própria guerra.
Aí, beleza. A guerra, então, terminou. Próximo de terminar, a guerra terminou, a Primeira Guerra Mundial terminou. E logo depois que a Primeira Guerra Mundial terminou, um ano depois, o Mussolini vai fundar o fascismo. Tá? Ele vai, na verdade, fundar um negócio que ele chamou de fácil. Tá? Na verdade, essa palavrinha fácil já existia na Itália há muito tempo. Tá? E, na verdade, no começo, a palavra fácil não tinha nada a ver com fascismo, no sentido que a gente pensa hoje, mas absolutamente nada. Tá? Fácil, no contexto da guerra, por exemplo, se só lembrar daquele período em que a Itália não entrou na guerra e o Mussolini fez campanha para que a Itália entrasse na guerra, nesse momento o Mussolini fundou seu primeiro fácil. Tá? Ainda lá em 1914, ele fundou o primeiro fácil. O que significava fácil? Significava a união daquelas pessoas que defendiam a entrada da Itália na guerra. Então, não tinha nada a ver com o fascismo que a gente pensa hoje, tá? A palavra fascismo. Então, por exemplo, se tu quisesse defender os animais e tu te juntasse com mais 5 pessoas, tu poderia colocar os fáceis dos animais de Ananindeu. Ou seja, um grupo de pessoas que defende o mesmo ideal em determinado local. Era isso que significava fascismo, significava união. União em volta de uma única causa, tá? Lembra da causa que eu falei para vocês? Tá? Tem, por exemplo, a causa, né? Tem as pessoas que são anti-abortistas e tem as pessoas que são pró-aborto, né? Então, vamos supor que seja contra o aborto. Tu pode te juntar aí com mais umas 50 pessoas e aí tu vai fundar uma organização, né? Pró-vida, por exemplo. Então, tu coloca lá, né? Fascismo da pró-vida, não sei do quê. Então, sempre o pessoal colocava a palavra fascismo em várias organizações que existiam na Itália. Várias, tá? Tinha até a organização de camponês que tinha a palavra fascismo no meio. Porque fascismo, no começo, a palavra em si não tinha nada a ver com o que vem a ser depois do fascismo, tá? Era apenas uma palavra que significava união, tá? Porque a ideia de união era o seguinte, o fascismo, como tu vai perceber aqui, este aqui é o símbolo do fascismo, tá? Esse símbolo não foi criado pelo Mussolini, tá? Já existia. Ele só apenas pegou esse símbolo, ele se apropriou desse símbolo, tá? Porque esse símbolo tinha uma força muito grande. Como assim força? Uma força simbólica, tá? Veja só, você tem as varas, e ao redor da vara você tem um negócio aqui no eixo, e junto aqui, anexado, você tem aqui uma machadinha, tá? O que significa as varas? Significa cada pessoa. O que significa a união delas? Significa a força delas, tá? Então, por exemplo, se nós que estamos aqui defendemos, por exemplo, a causa do aborto, nós queremos que as mulheres tenham o direito de fazer aborto, nós poderemos muito bem nos unir numa única causa. O que é unir numa única causa? Nós queremos a mesma coisa. Então, a gente pode se reunir e fundar um fascio, né? Nesse sentido aqui, tá? Sei lá, fascios dos defensores do aborto. Entende? Era assim que existia. Beleza. Então, o Mussolini, então, fundou lá em 1914, ainda no contexto da propaganda, né, ele fundou o primeiro fascio dele. Só que aí, quando chega um ano depois, em 1919, ele fundou aquilo que veio se tornar, de fato, o fascismo, tá? Ele deu nome para essa fundação já em 1919, tá? 19, tá aí a data, tá? O primeiro fascio que ele fundou foi em 1914, no contexto daquela campanha para defender a entrada da Itália na guerra. O fascismo que ele vai fundar agora, de 1919, é o que vai dar origem ao fascismo como a gente conhece hoje, beleza? Então, ele adotou, então, o machadinho aí, né, que era esse feixe de vara, né? E aí, cara, vários cartazes começaram a ser publicados na época, tá? Tá aqui a data, ó, 23 de março foi o dia que ele fundou o Fascio de Combatimento, tá? Que, na verdade, era tipo assim, um fácil, ou seja, era uma organização dos combatentes de guerra, dos ex-combatentes de guerra. Por quê? Porque como ele lutou na Primeira Guerra Mundial, depois ele vai ganhar muito apoio dos ex-combatentes de guerra. Tá? Então, ele acabou fundando o FASTO aí, né? Ou seja, uma união, né, desses ex-combatentes aí. Bem, aqui é o momento exato em que ele fundou esse FASTO de combatimento, tá? Aqui, dia 23 de março de 1919, na cidade de Milão, tá? Na Itália, ele fundou, portanto, esse fascio de combatimento. Repito, pessoal, aqui não tem fascismo ainda, tá? Ele não tá nada de fascismo. Só que depois ele vai, alguns meses depois, ele vai postar o primeiro programa, tá? Fascista. Algumas características já do fascismo, tá? Logo depois, ele vai postar lá, defendendo, por exemplo, né?
muitas coisas do socialismo, inclusive, uma mistura de socialismo com capitalismo, enfim, uma miscelânea, uma mistura, uma cagada que ele fez, né? Misturava um pouco de socialismo com um pouco de capitalismo e assim por diante, né? E uma crítica muito dura, né, à Igreja Católica, enfim. Mas o fato é que essa foto aqui é o momento em que ele está lá na praça, o nome da praça é essa aqui, né? Praça São Sepulcro, lá na Itália, em Milão, e é o momento que são os seguidores, os caras que estavam no dia da fundação do Face de Combatimento. Quem eram eles? Muitos ex-combatentes de guerra da Primeira Guerra Mundial, muitos sindicalistas, pessoal do sindicato, né? E jornalista tinha pelo meio também, enfim, vários seguidores, tá? Não era só como alguns livros dizem que era burguesia, tá? Essa palavra burguesia é uma palavra muito, muito abstrata, tá? Não, tinha muita gente aí, cara. Gente de todo o setor, artista, tinha futurista no meio aí. Lembra do futurismo que vocês assistem? Tinha futurista aí no meio também no dia da fundação do Face de Combatimento. Beleza? Pessoal, então isso aí foi a história, então, a primeira parte aí do fascismo. A aula que vem, a parte menor que tem, a gente já conclui e já começa o próximo conteúdo na próxima aula, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Acabamos aqui exatamente em cima do nosso horário, tá? Deixa eu... Deixa eu só fazer, peraí, alguém saiu? O Adriano saiu, foi? Vou fazer a chamada aí rapidinho aí, cara. Mas duas pessoas saíram já. Quem foi que saiu? O Henri e o Adriano, eu não sei mais quem. Foi os dois que eu vi. Henry, eu acho né? que o Vitor, ele tava aqui, não tava? Nem o Vitor tava, o Vitor tava. Beleza. Caramba, esqueci de fazer a chamada, cara. Vitor Almeida, né? Carlinhos. Victor Meurinda Luz. Nossa, agora que eu vim perceber, só sobraram 2 aqui. Pois é, eles saíram, porque eu acho que eles viram que estava terminando já, né? Eles acabaram saindo. E aqui é o... Foram tudo almoçar. Você que estava falando, você entra com a conta de alguém aí, né? Você que entra com a conta de alguém, parece, né? Não, eu já resolvi esse problema, na verdade a escola resolveu. Agora sou eu mesmo, Wesley Clayton. Beleza, tranquilo. E aqui é Giovana, aliás, né? Giovana. Beleza, pessoal, então muito obrigado aí, espero que vocês tenham entendido a aula, tá? E bom almoço para vocês, tá bom? Tchau, pessoal, obrigado, tá? Valeu, professor. Beleza. Pro senhor também, professor, tchau. Tchau.